Então, eu preciso conversar com vocês sobre o que tem acontecido aí nas últimas semanas. Então nesse vídeo aqui eu quero falar sobre alguns problemas que eu tive aí praticamente nos últimos 20 dias. Foi uma série de coisas dando errado, uma atrás da outra, que tem me gerado muito problema aqui em casa. E eu quero conversar com vocês aí sobre tudo que tem acontecido. Também quero falar sobre algumas coisas que eu tô pensando e também do que tá acontecendo aqui, né? Por que tá com o Windows aí, meu computador tá todo desligado. Deu pau em uma coisinha aí, eu já vou falar sobre isso. Mas bom, eu também tô pensando em falar sobre algumas coisinhas que eu quero comprar e seria muito bom ter a ajuda de vocês aí, na opinião mesmo, do que eu posso fazer, porque eu não sei, eu não tomei nenhuma decisão ainda, mas são coisas importantes, então a ajuda de vocês nesse vídeo vai ser muito bom. Mas isso aí, vamos lá então. Eu vou começar contando o relato do que aconteceu das últimas semanas, e pra isso vai facilitar um pouco eu ter o calendário aqui. Pra galera que acompanha aí no Discord já tá meio que ligado, mas aqui no canal também eu fiquei meio off de postar vídeo do dia 10 até dia 17 por aí. Acho que eu cheguei a postar um vídeo numa segunda, assim, e aí depois eu acabei sumindo de novo, fiquei mais uns 11 dias fora e fui postar tipo dia 25, coisa assim. Então meio que eu fiquei 2 semanas fora do YouTube, um pouco mais até. E bom, o que aconteceu é que, cara, eu peguei uma virose, me deixou bem mal por alguns dias. Em outros dias eu acabei ficando ocupado por outros motivos. Eu não consegui postar vídeo e logo depois de passar por essa virose que me deixou bem mal, e depois de tipo 2 dias, que foi basicamente um tempo aí que eu tive pra editar um vídeo que eu já tinha gravado e postar, né? E logo em seguida eu peguei dengue e fiquei muito mal. Mas mal do tipo assim, foi a pior doença que eu já peguei. Eu não costumo ficar muito mal, eu raramente fico mal com gripe e coisa assim, mas cara, a dengue acabou comigo. E bom, eu fiquei em cama por 7 dias, depois que eu melhorei um pouco, eu ainda fiquei muito mal e não consegui gravar. Eu tava muito cansado e meio desanimado pra conseguir gravar, então eu acabei até tentando, mas acabei desistindo do vídeo e descartei. Eu até falei disso nos vídeos atrás, que eu cheguei a descartar um vídeo de unboxing. E bom, depois disso aí eu tentei ajeitar as coisas, mas cara, foi difícil botar as coisas de volta no lugar e voltar a postar vídeo com frequência. Mas bom, sobrevivi depois disso a dengue e chegamos ao dia de ontem. Ontem eu gravei um vídeo inteiro aqui pra postar pra vocês. Um vídeo de top 10 e tal. E, cara, tava acabando o vídeo. Tinha 48 minutos de arquivo brutos. E aí eu verifiquei a minha câmera, se estava tudo certo com a bateria. Verifiquei o espaço aqui, né? Que eu consigo ver as informações na minha câmera. Vocês não veem, mas eu vejo. Quanto tempo eu tinha pra gravar e tava de boa. E, cara, tava 14% de bateria e faltava, tipo, 2 minutos pra terminar de gravar o vídeo. Tipo, era só coisa básica. Eu só ia finalizar o vídeo, basicamente. E simplesmente a câmera desligou do nada. E quando ela faz isso é porque a bateria meio que acabou, mesmo tendo 14%. E nisso que aconteceu, o arquivo corrompeu, perdi o vídeo e não tinha mais nada pra postar. Acabou que eu tive que desistir de gravar no dia. Eu cheguei a arrumar tudo, deixei tudo prontinho, preparei o roteiro e gravei. E no final eu descartei o vídeo e já tinha ficado tarde demais. Hoje também já tá meio tarde, mas quando fica tarde, fica muito escuro. Eu já falei sobre isso. Eu não gosto de gravar quando fica muito escuro. Como vocês podem ver, cria muita sombra na minha mão, porque a luz de fora é muito fraca, já que tá escurecendo, né? Mas bom, ontem eu acabei perdendo um arquivo. E, bom, vamos ao dia de hoje. O que aconteceu hoje foi que hoje pela manhã eu liguei o PC, uso normal, não fiz nada demais, só abri o navegador, comecei a mexer em algumas coisas, comecei a pensar no vídeo que eu ia fazer hoje e deu tela azul no computador do nada. Bom, nessa tela azul, que geralmente representa um problema de memória RAM, no que deu a tela azul, o computador reiniciou, e no que o computador ligou de volta, ele não deu mais sinal de armazenamento com o Windows instalado. E aí começou uma investigação minha para descobrir qual que era o problema. Eu tentei botar o pendrive bootável aí, fui investigando, e simplesmente o armazenamento do meu SSD tinha desaparecido, não tava dando sinal de vida. Aí eu peguei o SSD da minha namorada, coloquei, verifiquei pelo Windows, fiz todos os testes que eu consegui aqui, e realmente o SSD não tá mais vivo. Provavelmente ele queimou. Eu troquei ele de entrada também, já tá em outra entrada. E bom, basicamente eu perdi meu SSD principal, então eu perdi quase tudo que eu tinha de configuração do meu Windows. Os meus arquivos principais eu guardo no secundário, então eu acabei não perdendo muita coisa. Perdi save de jogo só no máximo. E bom, eu tive que basicamente hoje eu fiquei o dia inteiro aí consertando e instalando atualizações e botando o básico aí pra poder utilizar e depois editar esse vídeo aqui. Mas acontece que eu acabei perdendo um SSD de tipo R$500 e cara, eu não sei o que eu vou fazer. Era de 1 TB o negócio, eu tenho mais um de 2 TB, então eu tava usando 3 TB de SSD e tava tipo quase tudo cheio, então eu não sei, eu não tô pensando em comprar outro agora. O que eu tinha pegado era um da Kingspec, se não me engano, que era da AliExpress, e cara, deu problema em 1 ano basicamente, então eu não sei qual SSD que eu vou pegar agora, se eu pego um de uma marca mais confiável pra não dar problema, porque pô, é um BO quando dá problema, e sem falar que todo o dinheiro é desperdiçado. Mas bom, eu consegui aí resolver,
tá de volta agora tudo instalado no SSD secundário. E eu também coloquei tudo que é principal em backup de um HD que também tá aí dentro. Só que assim, tem um problema sério que eu tenho que descobrir, seria muito bom se alguém souber, é que eu acredito que o que causou o problema no SSD foi a tela azul, né? E como eu disse, a tela azul geralmente é a memória RAM. Acontece que alguns dias atrás deu uma tela azul, antes dessa, né? E essa tela azul deu tempo suficiente pra mim ver na tela escrito assim, problema de memória RAM. No caso, acho que estava escrito só memória, problema de memória. E no que deu isso, o PC reiniciou e voltou normalmente. Só deu uma tela azul assim do nada, que não é um bom sinal, mas voltou normalmente. E bom, no que deu isso, eu já fiquei desconfiado das memórias RAM, né? Até porque apareceu, mas essas memórias RAM foram as coisas que mais deram problema nesse PC. E bom, como eu disse ontem, deu uma outra tela azul e deu isso de novo. Aí quando eu pesquisei um pouco sobre SSD e essas paradas, desses problemas, eu descobri que tem gente que teve um SSD queimado justamente porque a memória RAM tava com problema. Então, cara, eu tô meio desesperado pra tentar descobrir qual que é o problema delas, ver se realmente elas têm algum problema, porque eu tô com medo de queimar outro SSD e aí eu ficar sem nenhum. Então, na moral, se alguém tiver alguma ideia de como eu testo a memória RAM pra ver se ela tá com problema, tudo que aparentemente eu vi visualmente ali no espaço e coisa assim, tá tudo normal, mas eu tenho que executar alguns testes pra descobrir, não sei se tem algum teste aí pra verificar a saúde dela certinho. Mas bom, fora isso aí, algumas coisinhas aqui, eu voltei pro Windows 10 porque, nossa senhora, o Windows 11 é uma porcaria, caramba, eu fiquei usando aí por um ano quase. E dá muito problema essa merda de Windows, cara, não tem como, nunca funciona essa desgraça. Eu sempre tenho problemas, principalmente nessa região aqui de controle de multimídia e coisa assim, cara, dá muito problema aqui. De tipo eu clicar, ele bugar, ele não abrir mais, aí depois que ele buga eu não consigo mais acessar até reiniciar o computador. E ele tem problemas também nesse acesso dessas informações aqui. Cara, dá muito problema aqui. Eu tenho alguns outros probleminhas básicos do dia a dia, travamento e muita coisinha vai acontecendo e me irrita muito utilizar o Windows com problema. Por isso que geralmente eu formatava. Dessa vez eu demorei, porque, né, eu tinha muita coisa configurada. E bom, eu voltei pro Windows 10 porque é o Windows que menos dá problema. Apesar de que depois de um tempinho ele acaba começando a dar problema pra mim. E bom, fora isso, de eu ter trocado o Windows por causa dos problemas, eu tive que trocar de navegador também. Outra coisa que me custou muito tempo hoje. Bom, acontece que eu tava utilizando o Firefox há um tempo, eu já utilizei vários navegadores, e eu tava utilizando o Firefox por uma questão mais de segurança. Era um navegador bom pra segurança, e eu não queria usar tipo um Brave da vida que é muito feio e também tem menos funções. Mas bom, eu tava utilizando o Firefox e cara, a minha vida inteira eu formatei muitas vezes meu computador, é uma coisa que eu faço com frequência, e é muito comum eu utilizar o navegador aí pra guardar as informações pela minha conta, e de todos os navegadores que eu já usei, eu utilizava muito o Chrome, né, eu utilizei também o Opera GX, eu também já usei um pouquinho o Chrome Edge, né, que é o da própria Microsoft. E, cara, de todos esses eu nunca tive o problema de perder informação e aconteceu com o Firefox. Nessa de formatar e puxar de novos dados e sincronizar com a minha conta, que tá logada aqui, ele não puxou os dados de favoritos e, cara, eu tenho muita coisa no favorito que eu não queria perder. E simplesmente o Firefox não salvou, eu fiquei bem irritado com isso. Tão irritado que eu desisti de usar essa porcaria, eu não vou ir atrás de favoritar todas as coisas de novo que eu tinha conseguido. Sem falar que ele perdeu todas as informações da minha conta, eu não sei pra que eu tenho uma conta se ele não vai salvar minhas informações direito. E bom, eu não sei porque não salvou e eu simplesmente vou largar esse navegador. E eu estou ousando tentar utilizar E eu tô tentando aqui ver se... E eu tô tentando ver se eu me adapto com o Microsoft Edge aqui, porque pelo menos ele salva minhas informações de favorito. E eu também dei uma olhada, ele parece ser um navegador mais rápido. O motivo de eu não voltar pro Chrome é porque eu tive muito problema com o Chrome também. Algumas coisinhas básicas e ferramentas que eu utilizo no Chrome dava problema. Principalmente esse negócio de navegação aqui em duas janelas, eu ficar jogando uma coisa pra uma janela, jogando pra outra. O Chrome não funciona direito isso, ele dá muito probleminha. Alguns negocinhos de ele ser meio travado pra fazer isso, não dá certo. Tem umas negócios de silenciar uma aba, coisa que eu uso muito pra silenciar só uma aba e não silenciar todas as abas. E o Chrome não dá pra fazer isso. Bom, por esses motivinhos, por esses detalhezinhos, eu acabei desistindo e eu voltaria pro Opera GX por ser muito bonito e prático, ele é muito bem feito pra ser utilizado assim. Só que, cara, tem muito relato aí do Opera utilizar Trojan e coisa assim, o Opera GX mesmo, e eu não sei se realmente ainda é assim, se a gente ainda tem esse nível de falta de segurança no Opera, mas como eu ainda não tenho certeza, eu não pesquisei muito bem, eu não vou utilizar ele por enquanto, mas na moral que o Opera GX ainda foi o melhor navegador que eu utilizei. Tá, mas vamos agora para um assunto que eu quero muita ajuda de vocês para decidir o que eu faço da vida aqui, que é quanto à minha placa de vídeo. Basicamente, hoje eu tenho quase certeza que o problema que aconteceu foi por causa da memória RAM, e também deu problema no SSD aí, né, por consequência, eu acredito que tenha sido isso. Mas, cara,
toda vez que dá uma tela azul, dá um mínimo defeito nesse computador, o coração gela de ser a placa de vídeo, cara. Porque essa placa de vídeo é uma placa de vídeo do AliExpress, ela é usada em mineração, quase certeza, não dá pra ter absoluta, mas provavelmente foi. Acontece que ela é reencapada nessa estrutura branca aí e vendida, né, como se fosse nova, mas não é o caso. Eu também já abri essa placa e já dei uma olhada dentro dela e ela parecia nova no dia ali que eu olhei. Hoje em dia eu sei um pouco mais, então eu tô pensando em abrir ela de novo pra ver isso, né? Se realmente as memórias RAM dela são utilizadas ou não, que é o principal, porque se as memórias RAM da placa de vídeo são utilizadas, a chance dela morrer é muito alta. As memórias, né? Já a GPU dela, o processador da placa de vídeo, ele era de 1 ano basicamente de uso, né? No máximo assim, então ele também não parecia muito acabado. Eu tenho que abrir de novo essa placa pra dar uma olhada melhor. Mas bom, no resumo, a placa parecia em bom estado. Acontece que mesmo ela parecendo ser boa, inclusive eu até, desde que ela chegou, eu uso ela em undervolt, assim, pra ficar bem tranquila a temperatura e também o uso dos processadores. Então, eu acredito que a minha placa tá em ótimo estado, só que ainda assim eu tenho medo de dar problema nela. E bom, no preço que eu paguei, cara, foi R$3.000 na época, e eu dividi no AliExpress aí, botei 12 vezes. Então, bom, eu paguei muito barato, foi isso antes de ser taxado, né, as taxas começar. Acontece que se eu fosse vender ela hoje em dia, eu acabaria não perdendo muito, ou quase nada, né, porque uma 3080 usada hoje em dia ainda é uns 3.000, eu acho. E o que eu penso é que como eu sou uma pessoa meio estressada com isso, da placa de vídeo dar problema, eu tenho muita preocupação, então se eu pudesse trocar, pagar bem mais caro numa placa nacional hoje em dia, eu pagaria. Então eu pensei até em fazer uma substituição dela. O engraçado é que eu comprei essa placa de vídeo da mesma época que o Fraguas, e ele já comprou uma placa de vídeo nova justamente para substituir essa placa de vídeo, que é igual a dele, basicamente. Só que a dele ele disse que vai trocar porque tá dando problema, né? A minha não tá dando problema nenhum. Eu só tô pensando em trocar por medo mesmo. Ai meu Deus, eu fui fazer as pesquisas e ainda tá configurado pra utilizar o Bing, credo. Eu tenho que trocar isso aí depois, mas deixa eu só mostrar pra vocês que eu tô de olho. Tá, eu botei aqui no site da Pichal porque o Bing não tava colaborando. Bom, basicamente o que eu tô de olho é numa RX 800 XT, assim, ou uma 900. Acontece que a 7800 XT ela acaba ficando mais ou menos no mesmo nível que a 3080 ou pra um pouco mais pra baixo. Depende do jogo, depende do que tu tá fazendo, mas a 7800 XT seria de certa forma, um pouquinho de um downgrade, assim. Mas assim, eu acho que essa daqui já seria mais que suficiente pra mim e a diferença de preço é só um pouquinho maior, né, pra comprar aqui no Brasil. Essa placa de vídeo em comparação a essa daqui, o quanto essa daqui vale, né? Só que se eu fosse pra uma 7900 XT aqui, aí sim eu teria um upgrade, assim, né? Seria um leve upgrade, se eu não me engano, é coisa de 17% só. Só que, cara, custa muito caro. Isso aqui já da parte dos R$5.000. Eu acho que eu já vi por um pouquinho abaixo, 4.900, assim. Mas é por aí, uma 7900 XT é esse preço. O negócio aqui, cara, eu não ouço ninguém falando sobre essas placas. É muito raro ver alguém falando sobre uma RX 7800 ou 7900. Então dá um pezinho atrás, não sei por que não recomendam tanto. Mas bom, se eu fosse pra série da RTX aqui, eu teria que pegar uma 4070 Ti por aí. E ela gira em torno dos 5.400 também. E na moral que sem o DLSS 3 lá, eu não tenho grande vantagem em cima de uma 3080. Então seria uns R$2.000 de diferença. E cara, não tem grande benefício assim, É só realmente para ter uma placa brasileira um pouquinho mais segura. Existe também essas placas de vídeo aqui, ó, 4070 Ti Super, que eu não sei exatamente por que ela é TI Super, eu teria que pesquisar melhor, mas, bom, se essa aqui fosse um pouquinho melhor, talvez valesse um pouco mais a pena, né, mas, assim, eu ainda não acho que compensa muito o valor. Então, sei lá, eu não sei o que eu faria. Eu também não quero vender essa placa de vídeo acreditando que ela vai estragar, assim, pra alguém, pô, não quero jogar essa bucha pra alguém, mas, assim, eu não acho que ela tenha problema, é mais uma questão de medo mesmo, meu. E se desse aí, seria bom vender pra alguém aí que não tá se preocupando com isso, ou que se der problema vai conseguir se virar aí pra consertar de boa. Mas eu também executava vários testes aí e mostrar como é que ela tá por dentro antes de ofertar isso pra alguém. Mas bom, vamos falar sobre a última coisa que eu quero falar nesse vídeo, e essa daqui é um pouco triste pra mim, na verdade, e eu queria também bastante a opinião de vocês do que eu poderia fazer. O que acontece é que eu quero falar de volta sobre a câmera que eu tô gravando esse vídeo, é uma ZV-E10. E bom, deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem. Bom, coloquei aqui no AliExpress pra vocês verem. E bom, esse aí é o preço dela hoje em dia. Se eu não me engano, na época que eu comprei foi um pouquinho mais caro, eu não lembro direito. Mas bom, acontece que eu comprei essa câmera aqui basicamente porque as taxas do AliExpress iam começar. Foi tipo dias antes mesmo que eu tomei a decisão de comprar. E como vocês podem ver, se a gente fosse comprar hoje em dia, teria um imposto de R$3.200. Tem esses anúncios que marcam ser do Brasil e coisa assim. Eu não entendo
por que eles colocam essas bandeirinhas, mas eu não acho que tenha como comprar ela muito fugindo do remessa conforme. Até acho que hoje em dia o AliExpress taxa tudo, né? Eu não tenho certeza disso, mas basicamente é muito difícil conseguir comprar uma coisa da China agora sem ser taxado. E existe um outro grande problema, é que hoje em dia quando tu compra praticamente tudo que vem da China é taxado quando chega no Brasil. Eles não estão deixando as coisas passar, pelo menos eu que importo várias coisas, nada para sem ser taxado hoje em dia. Tudo ou é taxado no AliExpress, né? Ou é taxado quando chega no Brasil. Inclusive, até esse cara aí, o Fafá, ele fez um vídeo um tempo atrás que apareceu pra mim. E bom, ele comprou uma ZV-10 e foi taxado em R$2.680. Tipo, a declaração do produto era tipo $20, porém tava escrito o nome da câmera, e aí os Correios foi atrás, pesquisou e descobriu que a câmera custava 3, 4, 5 mil reais. E bom, ele acabou sendo taxado nesse valor aí. Acontece que sempre que você compra da China, existe a chance dos Correios dar uma investigada, descobrir qual que é o seu item e taxar com o valor real de mercado deles, sem falar da multa que pode acontecer. Cara, que porcaria que é o Bing, meu Deus do céu. Eu pesquisei aqui o negócio simples, Amazon ZV-10, aí só foi aparecer o link aqui embaixo. Mas bom, eu queria falar sobre como ela tá na Amazon também. Há um tempo atrás ela tava custando R$4.000 na Amazon, só que hoje em dia tá 5.590. Então realmente não tem mais jeito barato de comprar essa câmera. E bom, o que eu tô pensando, por que eu tô falando sobre isso? É que hoje eu fui dar uma olhada num vídeo antigo pra pegar algumas informações que eu mesmo passei. E bom, acontece que eu fui olhar as gravações e cara, a sensação é que quando eu gravava com a câmera era melhor a qualidade do que hoje em dia. Tipo, a qualidade em taxa de bits era muito baixa, mas eu acho que é porque eu não sabia renderizar e postar o vídeo corretamente. Porém, se eu fosse gravar hoje em dia com um celular de boa qualidade, eu acho que eu conseguiria uma qualidade melhor do que a câmera. Isso acontece principalmente porque a câmera ela tem uma lente muito fechada, muito escura. Então, qualquer coisa, como vocês estão vendo aí, ó, deixa o ambiente muito escuro. Aqui embaixo, todo o meu parede ser preta, deixa tudo muito escuro. E bom, com a câmera eu conseguia deixar uma qualidade de iluminação bem melhor, porque a câmera ela absorve melhor a luz e ela trata melhor a imagem pelo processamento. A câmera do celular, né, eu tô falando. E bom, a dúvida que eu tô pensando ultimamente é que... Deixa eu tirar que esse aqui, o vídeo tá me irritando. É que sei lá, se eu não vale mais a pena eu vender a câmera que tá hoje em dia, essa ZV-10, porque, sinceramente, eu não acho que eu tô utilizando ela direito e eu não sei se eu preciso. E também como eu sabia disso, quando eu comprei a câmera eu já tinha pensado nessa possibilidade de que se não valesse a pena manter ela, eu poderia vender ela tranquilamente pelo preço que eu paguei e até talvez um pouco mais e acabaria recuperando todo o dinheiro, né, que eu investi nela, porque simplesmente eu não sinto que eu tô utilizando todas as vantagens dela e eu não sinto que eu tô precisando também. Acontece que se eu vendesse ela e comprasse um celular melhor, com uma câmera melhor ainda, porque esse aqui é um intermediário ou de entrada assim para um nível melhor. Esse aqui é um S20 FE. E bom, se eu comprasse um celularzinho com entrada P2 e com uma câmera melhor ainda, eu teria menos problemas na hora da gravação, eu teria uma qualidade um pouquinho superior em questão de iluminação e eu acabaria tendo um celular ainda melhor, né, do que esse aqui que eu tô utilizando. Então a questão é, será que valeria a pena eu vender essa câmera, comprar um celular melhor? E depender do celular que eu compre, talvez ainda sobre dinheiro da câmera pra investir na placa de vídeo. Entendeu? Agora, o link é que se eu vender essa câmera, talvez desse pra eu investir numa placa de vídeo um pouco melhor. Eu poderia vender também outras coisas que estão aqui paradas e daí no final eu sairia com uma placa de vídeo melhor, um celular melhor e a qualidade da câmera acabaria melhorando ainda nos vídeos. Eu acho, não sei se eu falei, né, mas o principal motivo dessa câmera não se empenhar muito bem é por causa desse tipo de vídeo que eu faço. Antigamente, quando eu gravava no celular, eu não tinha muita preocupação em movimentação, eu me mexia bastante, mas se vocês reparassem, se eu ficar mexendo demais com essa câmera, tem bastante problema, além da imagem ficar meio trêmula. Também tem o problema de desfoque nas bordas, é bem esquisito. Acontece que essa câmera não é feita para movimento, é para ficar parada mesmo. E tem outro problema que é a abertura dela, deixa eu mostrar para vocês. Agora eu tô gravando como a câmera é supostamente feita para ser gravada. No jeito que vocês vêem normalmente, a imagem fica cropada para não ficar trêmula, né? Porque tipo tem uma mini estabilização. Agora sem essa estabilização fica bem trêmula, mas a lente fica muito melhor para gravar, fica bem mais aberta. Eu até posso dar um pequeno zoom assim e fica muito melhor para gravar. Acontece que fica muito trêmula a imagem aí, bem desconfortável pra você assistir, ainda mais se eu ficar andando por aqui. E bom, com o celular isso não acontece, porque ele tem uma estabilização bem melhor, então não tem esse problema. E bom, deixa eu puxar o celular aqui só pra vocês verem como é que fica a qualidade dele. No caso também, eu também tô curioso pra ver na hora que eu postar o vídeo como é que vai ficar, né? Deve estar bem desconfortável, né? Ficar tremendo. Bom, eu vou gravar um pedacinho com o celular aqui pra finalizar o vídeo, e aí vocês veem como é que é a diferença de qualidade com esse celular, que é um intermediário, assim, digamos.
Bom, tô gravando com o celular agora. E bom, como é que tá a qualidade aí pra vocês? Talvez tenha uma diferença aí, principalmente nas cores, porque eu sinto que as cores estão bem esquisitas, tá meio amarelado. E eu teria que dar uma equilibrada no branco, só que eu não lembro mais como é que faz isso no celular. Então, bom, é só pra vocês dar uma olhada como é que fica a qualidade. Eu sinto que a abertura fica bem melhor. Pra mim, enxergar o vídeo fica muito bom. E também o desfoque não é tão grande, né? E eu não tenho que ficar me preocupando em desfocar. Tipo, se eu chegar bem perto do teclado aqui, automaticamente já foca, coisa que não acontece com a câmera. Eu tenho que ficar focando e clicando toda hora. É bem chato. Até pra focar em objetos mais perto. A câmera do celular é muito boa pra isso, mas a câmera minha não chega a focar assim. Quando tá muito perto, não foca. E bom, também tem a praticidade e o movimento. Eu posso ficar me movimentando bem de boa, sem ter muito problema de tremulação. E o principal é que vocês estão vendo que dá pra ver direitinho os detalhes da parede, inclusive as imperfeições da parede. Dá pra ver muito melhor com essa câmera, porque ela entra muito mais luz. E acaba que dá uma sensação bem melhor de claridade aqui. Inclusive dá pra ver todos os defeitos que geralmente não aparecem na parede, que eu tenho que resolver isso aí um dia. Mas como não aparecia em câmera, eu nem me ligava, né? Mas olha só, dá pra ver uns detalhezinhos na parede. Tem que pintar isso aí, tem que pintar aquilo lá também. Mas bom, acho que era isso que eu queria falar. Esse vídeo já deve ter ficado meio longo. Fica aí a impressão pra vocês. E na moral, se vocês puderem dar uma dica aí, ajudar, ficar muito feliz. Tem muita coisa que eu quero fazer aqui no canal. Eu quero mexer em algumas coisas no setup. Tem que consertar aquela espuma que tá torta já há um bom tempo e eu não conserto. Tem que instalar os LEDs que eu já prometi há um século. E bom, eu quero fazer tudo isso aí, mas espero que as coisas estabilizem logo pra eu poder focar de volta no canal. Mas bom, se você assistiu até aqui no finalzinho, muito obrigado. Isso me ajuda demais. E cara, eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais.